Pessoal, a gente vai hoje estudar sobre o triângulo, né? O estudo do triângulo. Você sabe que o triângulo é uma figura que tem três lados, né? Então existe triângulo de várias formas. Então o triângulo que tem lados iguais é chamado equilátero. E vai ver isso aí posteriormente. O que tem dois lados iguais é isósceles, que tem lados diferentes é chamado triângulo escaleno, né? Mas aqui a gente vai ver sobre as servianas. São os segmentos. As servianas são segmentos de reta que tem como extremidade um vértice e um ponto na reta suposta do lado oposto. É como se fosse assim, são várias, né? Você tem um triângulo assim e tem uma reta aqui, ó, lado oposto. Isso aqui é chamado serviana, isso aqui, ó, serviana. Então, aqui, essa serviana ela pode ser mediana, bissetriz e altura. O que seria a mediana? É toda a serviana que une o vértice ao ponto médio. Observe o seguinte, ó, vértice ao ponto médio, ele une, né? A gente tem que saber essa é a diferença, né? Do lado oposto a ela. Por exemplo, está aqui o vértice e o lado oposto a ele é esse. Então aqui, esse segmento de A a M é chamada mediana desse triângulo ABC. Nós podemos fazer aqui, ó, a mediana que vai de até o lado aqui, ó. Essa mediana, ele vai criar um ponto aqui. Vamos chamar isso aqui de N. Esse aqui é só outra mediana até o C. Vou chamar o P aqui. Então nós temos três medianas. Esse aqui é chamado de baricentro. Esse ponto B aqui, ó, vou chamar o ponto G. O ponto G é chamado de baricentro. O baricentro, o que é o baricentro? É a união de todas as medianas, né? É união de todas as medianas. Isso do triângulo, né? Então um detalhe muito importante, né? Quer dizer, o baricentro é o que? É a união de todas as medianas. Tá aqui o segmento, né? Tem o segmento AM, BN, CN. Esse ponto G a gente chama de baricentro. Isso vai acontecer aonde? Na mediana, certo? O que seria a mediana? É o segmento do vértice ao ponto médio, do lado oposto. No lado oposto ao vértice é esse BC, no caso aqui, desse aqui. O lado oposto desse é do B é o AC e do C é o AB. Então, isso aí foi um conceito simples, né, sobre serviana, mediana. Vamos ver agora a bissetriz. Pessoal, aqui nós temos a bissetriz. O que seria a bissetriz? É toda a serviana, quer dizer, o serviano é um segmento, né, que divide ao meio um ângulo interno de um triângulo, né. No caso aqui eu tenho aqui, ó, vou dividir esse ângulo aqui interno. Aqui, ó, o ângulo, eu vou pegar e vou dividir. Se eu dividir aqui em duas partes iguais, aqui é igual a essa aqui, ó. Vou ter só um traço, né? Significa dizer que aqui é a mediana. Essa mediana, ela vai para um ponto. No caso aqui é o ponto D. Aqui é B, né? E aqui é D. Então esse ponto bem aqui. Então essa aqui é uma serviana, né? É chamada de bissetriz. Mas se eu pegar e abrir um ângulo aqui, outro ângulo aqui no B, aí dividir no meio e passar uma reta aqui, ó, certo? Não importa onde ele vai chegar aqui, e aqui também, ó, dividir no meio, ela tem um ponto bem aqui no centro chamado de incentro. O que seria esse ponto I aqui, ó? O ponto I é chamado de incentro. O que é o incentro? O incentro é a união
união de todas as bissetrizes, certo? Então, o que seria o incentro? É a união de todas as bissetrizes. Altura. O que é a altura no triângulo? É uma seviana, quer dizer, quando eu falar seviana é segmento, que une perpendicularmente um dos vértices ao seu lado oposto, ou ao seu prolongamento. Quer dizer, pega o triângulo aqui, vai unir aqui, forma um ângulo de 90 graus, quando você passa uma reta aqui, ó. Viu? Aí perpendicularmente, e forma um ângulo de 90 graus nos dois lados. Aí o que que acontece? Essa reta aqui é chamada de altura. Ela é mais inteirinha, ó, pezinho e tal. Então essa aqui é a altura. Geralmente a gente usa assim, certo? Mas se eu puder, eu posso pegar e fazer isso, ó. Fazer um ângulo de 90 graus aqui. Outro aqui sai desse veste aqui, por esse ponto aqui. Vou fazer outro ângulo de 90 graus. Aqui esse ponto eu tenho um ponto, ponto O, que nós chamamos esse ponto aí de ortocentro. Ortocentro. O que seria ortocentro? É a união de todas as alturas do triângulo, certo? Todas as alturas do triângulo. É bem simples aí, não é tão complicado. É uma forma de você se aprender rapidinho essa questão sobre seviana, né? Quando é que o triângulo é semelhante? Como é que o triângulo é semelhante ao outro? Olá pessoal, a congruência, a palavra congruência, nós senta aqui, isso aqui está na página 165. Então, congruência de triângulo, quer dizer, dois triângulos aqui como esse aqui, eles são congruentes. Congruente significa iguais, viu? Aí tem que ter outras prerrogativas para saber se eles são tudo igual, né? Eles são congruentes porque são iguais. Então, os triângulos congruentes, no caso, como está escrito aqui, dois triângulos são congruentes e os ângulos correspondentes foram congruentes. Por exemplo, se for congruente, é porque os seus ângulos correspondentes são congruentes. Quer dizer, esses ângulos aqui, ó, são iguais, tem o mesmo valor. Se aqui é 30, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30. Se for 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60, 60. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Observa bem aqui, ó. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a quanto que eu falei? 180 graus. Você observa, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Não esqueça isso, viu? Importante, por exemplo, se aqui for 60, aqui tem que ser 60. Aqui também, aqui e aqui. Então, os ângulos correspondentes, mesmo que esse ângulo aqui, esse aqui seja um valor aqui, aqui o mesmo. Esse aqui seja outro e aqui outro. Esses ângulos aqui são, esse aqui tem que ser igual a esse, o mesmo valor, certo? Então, a condição para saber que os triângulos são congruentes entre si, quer dizer, o triângulo ABC é congruente. Esse símbolo aqui é congruência, viu? Não vão esquecer. Isso aqui é congruente. Congruência. Vou botar assim, congruente ou congruência, certo? Esse símbolo aqui, o igual, continua em cima. Isso na matemática, na geometria a gente usa isso aqui.
Então aí o triângulo ABC, que é esse primeiro bem aqui, ó, esse primeiro, e o A', C', B', é o segundo. Então aí são congruentes, ele está dizendo, quando os lados AB, quer dizer, esse lado aqui, ó, AB, tem que ser igual ao lado AB, aqui, ó. O lado AB tem que ser iguais, certo? Quer dizer, esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui tem que ser igual, tem que ser tudo igual, certo? Então aí, se os lados forem iguais, no caso congruente, né, o AB tem que ser igual ao BC, certo? O BC tem que ser igual ao o BC do outro, linha, né, do segundo. E o AC tem que ser igual ao o AC do outro, linha, né? O ângulo A tem que ser congruente ou igual ao o ângulo do A'. O B também do mesmo jeito e o C também dos dois. Então isso aí para saber se um triângulo é congruente tem que ver essas condições aí. Ok? Bom, aqui nós temos os casos de congruência do triângulo, né? Na página 166. O primeiro caso, lado, lado, lado. Quer dizer, o conceito disso aqui, uma definição bem simples, diz assim: dois triângulos são congruentes quando têm os lados respectivamente congruentes. Por exemplo, aqui eu tenho dois triângulos, certo? Aqui eu tenho um ângulo, triângulo ABC e o DEF. Eles são congruentes? Então tem que sair pela condição. Quer dizer que o lado A, B, esse lado aqui, tem que ser igual a esse lado aqui, ó. Esse lado BC tem que ser congruente a esse outro aqui, ó, EF. E o lado AC tem que ser congruente ao lado DF. Então, quando essas condições baterem, o triângulo, para essa condição lado e lado, só usando os lados, né, nos casos de congruência do triângulo, tem que ter os lados iguais. Se esse lado aqui tem que ser igual a esse aqui tem que ser igual a esse aqui tem que ser igual a esse. Os lados correspondentes, né? Então aí o triângulo os dois triângulos são congruentes. Olha o símbolo aqui de congruência. Por exemplo, aqui eu tenho esse lado AC 4 centímetros, aqui 3 e aqui 5. Será que é congruente a esse? Você vai olhar. O que é correspondente? Esse lado aqui é correspondente a esse, aqui é correspondente a esse, correspondente a esse. Logo, isso aqui são congruentes, os dois triângulos, né? O triângulo ABC e o triângulo MNP são congruentes ao símbolo aqui, certo? Então é assim que a gente vê o primeiro caso da congruência, né? Lado, lado, lado. Os lados são todos iguais. Se tiver dois triângulos, os lados são iguais ao outro triângulo. Então, pessoal, o segundo caso aqui, lado, ângulo e lado. LAL. Dois triângulos são congruentes quando tem os dois lados e ângulo correspondente entre eles, respectivamente congruentes. Então, você tem aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, aqui vai ter dois lados correspondentes, quer dizer, esse lado AB tem que ser correspondente a esse lado aqui, ó. Vamos dizer aqui, eu vou tirar aqui. Então esses são correspondentes, né? O ângulo aqui, o ângulo A, tem que ser correspondente a esse aqui, quer dizer, eles são congruentes, do mesmo valor. O AC, o lado AC, ele é correspondente a esse outro aqui, ó. Viu? Então quando isso acontecer, os triângulos são congruentes. Viu? O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então um exemplo aqui, nós temos aqui, ó, esse lado é 3, aqui é 3, aqui é 2,6 centímetros, aqui também. Então aqui são o que? Triângulo, são lados, se a gente tiver dois lados, de um lado, um ângulo, que é 45, um lado aqui, ó, correspondente ao mesmo valor, são congruentes nos dois triângulos, dois ângulos,
um ângulo nos dois são o mesmo, são congruentes, são iguais, e o outro lado iguais. Significa dizer que esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Tá aqui, ó. E aqui, pessoal, nós temos aqui na página 169 o terceiro caso, que é lado, ângulos e ângulo oposto, certo? Que é o LAO. Tá aqui, ó. Então, o que significa? Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, ângulo adjacente a esse lado é um ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruente. Tá aí? O que significa isso? Vou mostrar para você. É o seguinte: você tem um triângulo aqui ABC e o triângulo DEF. Então você tem um lado aqui, ó. Eles são semelhantes, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Também são semelhantes, não. Também mesmo valor. Eles são congruentes, né? E tem dois lados congruentes, adjacentes, dois ângulos adjacentes. Esse ângulo A, esse ângulo B e o ângulo A são adjacentes. Então esse ângulo aqui, ó, é oposto a esse que tem valor, certo? Esse lado aqui, ó, o BC. Aqui é do mesmo jeito, ó. Esses são adjacentes, esse aqui é oposto a esse aqui de cima, tá na frente do outro. Então a condição é que o lado o BC ele é congruente ao EF e o ângulo B daqui desse é, é, é congruente ao B, quer dizer, também um valor ao E, né? E o A e o D são congruentes. Logo, esses dois triângulos A, PC e o triângulo BEF são congruentes. Então, o exemplo aqui que nós estamos colocando para vocês é esse triângulo aqui, ó. Aqui tem o que? 60, 45. E o que está na frente aqui, ó. Vou tirar esse 45 aqui. Não... Aqui são só dois ângulos, ó. É o 60, o lado que está na frente é congruente, é o oposto, né? Esse aqui são adjacentes, esses dois triângulos. Dois lados, dois ângulos, aliás. 60 e 80. Que é um após o outro, né? E esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, vamos mudar bem aqui. Viu, pessoal? Mudar aqui. Esse ângulo aqui, é o 60. Tem que estar, ó, correspondente ao daqui, ó. A esse lado aqui, ó. Oposto. Quando isso acontecer, esses triângulos dois são congruentes. E aí tem um exercício para você fazer, certo? Seguindo essas normas, essas instruções para saber qual é a congruência dos triângulos. E depois a gente vai ver como é que faz os cálculos sobre isso daí.